Vale mais a pena alugar ou comprar? Fala família, Vinícius Vilar na área. Hoje eu vou falar sobre esse tema que é extremamente recorrente no mercado imobiliário e, para ser sincero, eu não vou responder a sua pergunta. Eu vou fazer você refletir e aí sim você vai tomar a decisão correta. Mas antes de tudo, aproveitando o ensejo, se você já é Team Vilar, deixa o like na confiança. Se você não é, espere até o final. Se o vídeo agregar, aí sim você deixa aquele like maroto. Vamos aos primeiros prós e contras de cada mercado. Vamos às vantagens de comprar um imóvel. O primeiro, construção de patrimônio. O imóvel, querendo ou não, é um bem. E, para ser honesto, é um bem que se valoriza sempre acima da inflação. Então ele é um bom investimento conservador. Dependendo da localização, você consegue até obter uma valorização acima da média. Eu posso e sempre cito o exemplo da zona portuária do Rio de Janeiro, que foi uma região que valorizou mais de 100% em menos de 2 anos. Isso é um retorno melhor do que o maior investimento do mercado financeiro que você pode encontrar. Então, é uma construção de um patrimônio que valoriza ano a ano e, dependendo da localização, valoriza até mais do que o mercado financeiro tradicional. A segunda vantagem é a segurança. Quando você compra o seu imóvel, não corre o risco de um mês depois chegar o proprietário e falar: sai do meu imóvel. O imóvel é seu, o teto é seu. E até se porventura você passar por dificuldades financeiras, você não vai ser retirado do seu imóvel assim. Você sempre pode solicitar, todos os bancos entendam nessa parte que para alguns é motivo de preocupação. Não pagar o financiamento e perder o meu imóvel, se você comprou financiado. Não é rápido. E os bancos não querem que faça isso. Eles não querem a execução do seu imóvel para ser posto a leilão. Porque é um processo burocrático de um prazo muito grande e de um gasto muito elevado para um retorno baixo. É muito mais vantajoso para o banco renegociar a dívida com você. Então, na maioria dos contratos, já tem até uma cláusula. Se porventura você ficar desempregado, se porventura você tiver alguma pendência financeira e precisar refinanciar o seu imóvel. Geralmente um prazo de 7 meses, porque é mais do que o suficiente. Se você perder o emprego, ter um novo emprego. Se você tiver com algum problema financeiro, se reestabelecer. Liberdade de personalização. Quando você compra o imóvel, ele é seu, você tem o direito e, se quiser, você pode reformar. Ah, ele tem 3 quartos, mas eu prefiro um 2 e ampliar a sala. Você pode. Ah, eu quero usar o meu terreno para fazer uma outra construção. Você pode. Ah, eu quero personalizar, eu não gosto desse teto, vou mudar o teto, eu quero mudar o acabamento. Tudo que você quiser fazer no seu imóvel, você pode, porque ele é seu. Quando você está em um imóvel de aluguel, você tem que ter a autorização do proprietário. E muitas das vezes, dependendo da reformulação que você queira fazer, não vai ser autorizado. Desvantagens de comprar o seu próprio imóvel. A primeira desvantagem é o custo inicial. Quando você vai comprar o seu imóvel, se for no caso de comprar o imóvel pronto, você tem que ter o recurso da entrada à vista, cerca de 20%. E também exige o custo de documentação. São 3 as principais documentações: ITBI, registro e escritura. Não nessa ordem. Na verdade, seria ITBI, escritura e posteriormente o registro. Esses custos iniciais ficam em torno de 5 a 10% do valor do imóvel, dependendo da região, dependendo do valor do seu compra e venda. O único que a gente sabe que é fixo aqui no Rio de Janeiro é o ITBI, que é exatamente 3% do valor de compra e venda. Então esse custo inicial pode afastar muitas das pessoas que aí pensa no aluguel como a única alternativa. Embora, se você hoje não tem o recurso de entrada à vista, você pode se planejar e estruturar para comprar o primeiro imóvel na planta. Consegue conciliar o aluguel com mensalidades para pagar o seu futuro imóvel e, quando estiver pronto, você sai do aluguel e conquistou o seu primeiro imóvel. Segunda desvantagem é a baixa liquidez. E aqui, gente, vai um adendo. Eu não considero tão baixa a liquidez se você colocar um preço justo no seu imóvel. Porque um imóvel bem precificado, pelo menos aqui na Vilar Imóveis, ele não dura mais do que 4 meses. A maioria são vendidos em 7, 8 semanas quando está bem precificado. Claro que tem alguns pontos que podem prejudicar. Por exemplo, quando você coloca em diversas imobiliárias, ninguém quer plantar para o outro colher. Então, geralmente, quando você coloca em diversas imobiliárias, elas vão colocar na prateleira e, se a venda acontecer, aconteceu. Se não acontecer, tudo bem, não aconteceu. E isso pode fazer com que demore um pouco mais. Mas um imóvel bem precificado, numa gestão exclusiva, com certeza, menos de 4 meses ele vai estar vendido. Então, acho que é uma baixa liquidez. Mas a gente tem que levar em consideração, se a gente comparar com o mercado financeiro, onde uma aplicação, por exemplo, de um CDB, de uma taxa Selic, é uma liquidez diária. A gente tem uma liquidez de 120 dias. Outra desvantagem é a manutenção do imóvel. Quando você compra o imóvel, a manutenção é 100% sua. Você não tem ninguém pediu isso, você não tem inquilino para pagar por essa manutenção. Então esse é um ponto onde você tem que pensar sobre esse custo. Embora também você resolve de fato o problema. Tudo que tiver, você sabendo que o imóvel é seu, você quer ter esse bem, ter um bem durável, você vai corrigir o problema na raiz. Não fazer uma manutenção meia boca que em alguns meses ou poucos anos
anos vai aparecer o problema. Mas o custo é todo seu, então a gente coloca isso como uma desvantagem. Vantagens do aluguel. A primeira vantagem é a flexibilidade. Hoje, dentro de um contrato de aluguel, se você ainda não sabe exatamente onde você quer morar ou o seu trabalho exige que você faça mudanças periódicas, talvez o aluguel seja o melhor para você, porque você tem essa autonomia de flexibilizar. A maioria dos contratos são 36 meses. Se você precisar sair antes, vai ter a quebra de contrato, vai ter os pagamentos que estão previstos em contrato, mas você consegue fazer a sua mudança com mais agilidade. Você não depende da venda acontecer para depois você pensar em se mudar. Então, a gente coloca isso como uma grande vantagem que o aluguel tem perante a venda. Segunda vantagem é um menor custo inicial. Quando se trata de locação, geralmente você vai precisar, se for calção, 3 a 6 meses do valor do aluguel. Se for seguro fiança, você tem uma taxinha mensal que gira em torno de 10 a 15% do valor do teu próprio aluguel. Então, se a gente levar em comparação com a aquisição imobiliária, que você vai precisar de 20 a 30% de entrada, o custo inicial de um aluguel é muito baixo. Terceira vantagem, todas as manutenções podem ser divididas com o proprietário. A gente sempre tem um jargão que problemas de fora para casa para dentro, quem paga é o proprietário, de dentro da casa para fora é o inquilino. Então, certamente, vocês vão dividir os custos da manutenção do imóvel, o que barateia. Por isso, a gente colocou também isso como uma das vantagens do aluguel. Agora, vamos às desvantagens da locação. A primeira grande desvantagem, e assim, eu sempre boto isso como um grande peso, se você está dividindo entre alugar e comprar, é a questão financeira. Porque esse valor que você está pagando no seu aluguel não constrói nenhum patrimônio. Quando você compra o seu imóvel, mesmo que seja financiado, existe aí uma construção de um patrimônio. Mesmo que, poxa, você comprou um de 300 mil, passou 15 anos morando e vai vender. E vamos supor que você não quitou, que você ficou todo mês, não amortizou, você todo mês só pagou uma mensalidade. Quando você vender, pelo menos metade do valor que você investiu vai ser retornado para você. Na locação, não existe nenhum retorno. No máximo que você vai ter de retorno após os anos que você pagou o aluguel é o calção, se você deixar o imóvel do mesmo estado que você encontrou. Na maioria das vezes não ocorre, então até o calção fica como parte do pagamento para fazer as manutenções do imóvel, como pintura, hidráulica, elétrica, tudo que precisar vai ser utilizado e debitado desse calção que você pagou. Então essa é uma desvantagem que a gente tem que colocar na ponta do lápis. Não existe nenhum retorno sobre esse pagamento que a gente faz mês a mês no aluguel. Segunda desvantagem é a instabilidade e as surpresas contratuais. Por que a gente coloca esse ponto como desvantagem? Não sei se vocês se recordam, no período da pandemia, a correção do aluguel sempre é pelo IGPM. Na pandemia de 2021 para 2022, o IGPM deu um salto de 32%. A gente está falando que um aluguel que era R$1.000, no ano seguinte passou a ser 1.320. É um valor considerável. É 1/3 do valor da locação que aumentou. Então essas surpresas podem ser, na verdade, são uma desvantagem perante a aquisição, porque quando você compra um imóvel, você tem, na maioria das vezes, uma taxa de juros fixa. Então você sabe o que vai acontecer no mês seguinte, no ano seguinte, e por aí vai, não tem reajuste. Mesmo a moeda se desvalorizando, o teu pagamento também está diminuindo, então não muda em nada para você. Já na locação, a tendência é o valor aumentar de acordo com a desvalorização da moeda. Então a sensação financeira é que você, cada ano, está pagando mais do que o ano anterior. Coloca esse ponto como desvantagem para você botar na ponta do lápis. E a terceira desvantagem, em contrapartida de comprar, é a limitação de personalização. Por quê? O imóvel não é seu, então você tem que solicitar essas personalizações com o proprietário. Pode ser que ele aceite, pode ser que não aceite. Então, como você não pode deixar o imóvel exatamente com a sua cara, com o seu estilo, com o jeito que você deseja, sonha, eu coloco esse ponto também como um ponto negativo perante a locação. É isso, família. Eu não tô aqui para dizer o que é certo, o que é errado, qual é o melhor, qual é o pior. Essa decisão quem deve tomar são vocês. Eu até posso trazer o contraponto financeiro sobre a evolução do financiamento e a evolução da locação para vocês verem o compensa mais financeiramente, mas no final o que vai ditar é o teu estilo de vida, é o teu desejo. Não são todas as pessoas que querem construir patrimônio e tem pessoas que não querem construir patrimônio através de imóveis, então pode ser que a locação seja realmente a melhor saída, para outros não, para outros tem que ser obrigatoriamente a compra. Mas enfim, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a clarear um pouco melhor essas ideias e que vocês tomem a decisão correta. Escreva aqui embaixo o que você prefere, alugar ou comprar. Deixa um like, por favor, pra gente saber que vocês estão gostando. E até a próxima.